Olá pessoal, tudo bem? Temos algumas perguntas aqui para a gente conversar um pouco. César pergunta se eu tenho um canal sobre fundos imobiliários. Não. Inclusive, quero aí a opinião de vocês se isso seria uma boa ideia. O Osmar pergunta: você poderia esclarecer uma dúvida? Claro, vi um comentário em um outro canal a respeito da marcação a mercado de um título IPCA onde dizia o seguinte: abre aspas. Vamos lá. A marcação vai afetar seus rendimentos mesmo que você leve o título até o vencimento. Já começa estranho, né? Porque a marcação, a mercado, ela afeta até a véspera do vencimento. No vencimento é tudo passado a régua, certo? Pois, se próximo da data de resgate o ciclo de juros estiver em baixa, o preço unitário será reduzido. Opa, aqui tem erro conceitual, tá? Pessoal, quando o ciclo de juros está em baixa, os juros estão baixos, o que acontece com os preços unitários na marcação a mercado? Eles ficam altos. É sempre o inverso, tá? Para comprovar isso para vocês, eu vou mostrar aqui o finalzinho de carreira do IPCA principal 2019. Então tá aqui, pessoal, o IPCA 2019 na tabela NTNB principal 2019 que a gente baixa lá do site do Tesouro. Vejam aqui que ele começou o ano pagando IPCA mais 2,72 a R$ 3.126, muito próximo do valor nominal atualizado da época. E aí o que acontece? Aí a taxa cai, ou seja, ciclo de baixa. Né? O 2019 foi o. Quer dizer, 2020 foi quando a Selic esteve a 2%. Mas aqui em 2019 a conjuntura era de um otimismo sem limites, né? Se achava que o Brasil ia ter juros de Suíça e tal, aquela coisa toda. Até que em determinado momento os juros deste título ficaram negativos. Olha ali, ó, 8 de abril de 19 começou a menos 0,06. E aí o papel continua no ritmo dele, ó, na toadinha dele. Por quê? Porque ele estava ali por vencer em 2 meses, né? E aí vejam que a taxa continua caindo, entrando cada vez mais no polo negativo. Ou seja, mais baixo do que isso, eu acho que nem aconteceu no Tesouro Direto, para falar bem a verdade. E ali, ó, vejam aqui que nos últimos dias, ó, ele variava poucos centavos. E aqui no dia 15 de maio é o dia em que ele fica igual ao valor nominal atualizado, que na tabela do Tesouro não aparece, tá? Mas isso aí a gente pode consultar lá nos valores nominais atualizados lá no site do Tesouro Direto também. Aqui seria 0, 0 e o VNA aqui, VNA aqui, VNA aqui. E 15 de maio de 19. Pronto, né? Estaria tudo certinho. Então, assim, tem um erro conceitual grave ali. E esse aqui é o problema, né? A gente vê um comentário num outro canal e muitas vezes a pessoa sabe menos do que os comentários deste canal aqui, né? Então isso é uma coisa que eu constato cada vez mais. O PU será reduzido, consumindo assim boa parte do ganho não realizado ao longo do período. É assim mesmo? Não. Ponto. Não. Né? Vamos ver o que o Leonardo disse. A taxa recebida até o vencimento é sempre a contratada. Ponto. Quer dizer, não tem erro, pessoal, certo? O que poderia afetar isso aqui? Seria assim, ó, se os juros tivessem assim disparado em alta. Disparado em alta, o mundo vai acabar. Os juros dos Estados Unidos foram para 100%, aumentou, disparou. Mas se isso acontece, vejam como o conceito dessa pessoa que escreveu aqui, que o Osmar copiou, vejam como os conceitos estão fracos, né? Ó, mesmo que leve o título até o vencimento, o preço unitário será reduzido. Quer dizer, nessa fase final,
por isso que eu mostrei para vocês ali o IPCA 19. Não importa o que aconteceu com a marcação a mercado. Na fase final ali, o comportamento do título vai ser muito uniforme, tá? Vai ser muito tranquilo, certo? Então não tem consumindo boa parte do ganho não realizado ao longo do período. Não existe isso, tá? O que pode existir seria assim, ó, o título devolver uma rentabilidade que ele já ofereceu. Então, por exemplo, que é o caso de quem, pessoal? Do Tesouro IPCA 45. Mas aí nós estamos falando de um título que está lá longe, tá? Que está lá longe, que vai vencer daqui a 23 anos, certo? É outro investimento, é outra realidade, é outra coisa, certo? Esse título, quem comprou, por exemplo, a R$ 800 lá em 2017, 18, viu o preço chegar a 1.500 e aí era uma oportunidade de realizar ganho de marcação no mercado? Era, tá? Dobrou o capital quase e devolveu tudo, né? Agora está sendo negociado a 1.000, mas no longo prazo ele continua rentabilizando aquele jurinho composto. Só que houve uma oscilação no meio do caminho. E é isso que eu sempre falo. Devido à oscilação, a gente não deve se desfazer do investimento, certo? Porque não tem como adivinhar o dia seguinte, certo? Quem vendeu a 1.500 e porventura recomprar agora a 1.000, na verdade teve sorte, certo? Porque não existe adivinhação no mercado, certo? Você pode eventualmente elaborar uma tese. E essa tese pode vir a dar certo, mas cada vez que você tente fazer mais desses acertos, aumenta a sua chance do erro, porque o mercado engole absolutamente tudo. O mercado engole todos os investidores, ele devora e engole tudo. Ele só não consegue devorar uma coisa, pessoal: o tempo, tá? O longo prazo de verdade. Bom, então aqui, ó, voltando aqui para o comentário do Leonardo, o que pode haver é perda de rentabilidade excedente, que é isso que eu acabei de falar, por exemplo, do IPCA 45, a contratada. Se teve ganho de marcação a mercado no meio do caminho, pode entregar mais à frente, mas não em relação à taxa efetivamente contratada. Esse é o ponto, certo? Quem comprou lá no passado esse IPCA 45 a 8%, lá, a R$ 800, deve ter comprado aí numa taxa próxima de 5%, entre 17 e 18, vai ter esse 5% até 2045, pessoal. Não tem investimento que faça isso com garantia de Tesouro Nacional, a não ser o Tesouro IPCA principal, claro, e o com juros que paga juros, né? Mas não em relação à taxa efetivamente contratada, que só não será paga em caso de default, né? Que é uma coisa que o Brasil nunca fez em dívida interna, né? Então não tem preocupação, certo, pessoal? Outra pessoa pergunta aqui para nós: como funciona a alíquota do imposto de renda para quem faz aportes mensais no IPCA, mas com juros? Cada aporte segue o seu ritmo, certo? Inclusive lá na tabelinha lá do seu extrato do Tesouro Direto, vai ter cada aporte com a sua data e quantos dias úteis tem, dias úteis e dias corridos. Eu acho que ele dá as duas informações. Tem desde o investimento, para você ir acompanhando por ali. Então, se perde rentabilidade ao longo prazo? Não. Por quê? Porque uma coisa que o pessoal sempre esquece quando vai ver essa questão do imposto de renda. O imposto de renda que você paga do Tesouro IPCA com juros é somente em cima do cupom de juros. Mas o cupom de juros você recebe. Você recebe e você pode investir em outra coisa ou você pode gastar. Então você recebeu, certo? É como se fosse um mini Tesouro IPCA principal que venceu, certo? É exatamente isso, tá? Só que as pessoas não têm essa visão. Porque o que é um Tesouro IPCA com juros? Ele é um VNAzão, grandão lá dentro do preço, mais X cupons a vencer,
que são 2,9563% do VNA. Todos eles somadinhos lá dentro do preço. Então, quem compra um Tesouro IPCA com juros, na verdade, pode entender o título, né? Isso é um raciocínio para tentar simplificar o entendimento, pessoal. Como se tivesse comprado vários tesouros IPCAs. Um grandão que vai vencer lá no vencimento, certo? E vários outros que vão vencer de 6 em 6 meses. E aí é só no cupom de juros, tá? Que é o cupom de juros. É só nisso que você paga o imposto de renda. Então é diferente de um fundo de investimento de banco, por exemplo, em que você tem ali o Come Cotas, né? Porque o Come Cotas ele vai incidir sobre o rendimento de todo o fundo naquele período, de todo o fundo. Enquanto que no Tesouro IPCA com juros você paga o imposto de renda em cima apenas do cupom. Todos os outros cupons e o VNA que está lá dentro, que continua sendo capitalizado, continua correndo juros, aquilo lá não mexeu, não sacou nada de lá, não vai pagar imposto de renda. Entende? Então isso é mais uma coisa que eu aqui, como um de vocês escreveu na área de comentários, é mais uma coisa que eu remo contra a maré. Mas eu vou remar contra a maré nisso para sempre, porque as pessoas têm que entender que é uma coisa completamente diferente da outra, certo? Aí você tem lá um pequeno acréscimo na alíquota média de imposto de renda, que vai dar 0,09 a mais. Olha, é uma coisa tão ridícula a mais, certo? E o pessoal faz assim uma tempestade no copo d'água, faz uma panaceia na internet como se fosse assim, condena o investimento por causa disso. Ao passo que quem tem esses tesouros IPCAs com juros agora, né, em momento da crise, de taxas altas, sabe a maravilha que é. Sabe a maravilha que é ter um tesouro aí IPCA que paga juros de ano par, vai receber agora, dia 15 de fevereiro, vai receber mais um cupom corrigido pela inflação, que vai poder reinvestir com as taxas ótimas de agora. Quem tem os de ano ímpar vai fazer isso em maio de novo, e depois o de ano par paga de novo em agosto. Aí tem o prefixado com juros que paga em julho. Quer dizer, pessoal, vamos abrir um pouco a cabeça, tá? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.